Pois é, prefeita, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando esse contato, essa live. Agora, nesse período de coronavírus, né? Essa é a ferramenta mais importante para que a gente possa se conectar, se aproximar, já que não tem um abraço físico, né, que a gente gostaria muito, tem que ter esse mecanismo eletrônico, né, digital, para que a gente possa manter esse contato. E eu estava com muita saudade dessa, dessa presença, né, em Itiúba. A gente não fica muito tempo sem ir a Itiúba e estamos aí em casa, né, eu há mais de 4 semanas, né, então estamos usando essa ferramenta para colocar, inclusive, o nosso papo em dia, dizer do nosso compromisso, dizer da nossa confiança e, enfim, falar também sobre os problemas que estão acontecendo nesse país no dia de hoje, na Bahia, em Itiúba, né? E, enfim, é um prazer enorme estar nesse contato com você, Cecília, com todos os amigos e com aqueles que estão nos acompanhando em Itiúba e pela Bahia fora, pelo mundo afora, né? Daniel, olha, para nós também é uma grande alegria, porque a sua presença, embora não física, ela permanece na cidade. Eu acho que você está ficando mais entrão do que o vírus, viu? Todo mundo lhe vê, todo mundo lhe vê com o coração, com a lembrança, com tudo aquilo que você faz por Itiúba. Então, para nós também é uma alegria imensa estar aqui, né, em contato com você. E, por sinal, essa modalidade, essa tecnologia, tem feito também a gente que é da roça, né, se modernizar. As reuniões com o consórcio, com o prefeito, tudo live. E nós estamos aqui também num avanço danado, viu? Então, para nós é muita alegria. Eu sei que o povo, todo mundo está ligado nesse momento, né? Todo mundo só falava dessa live com o Daniel. Então, pode conversar que o povo está ali esperando, viu? Pois é, prazer é muito grande, Cecília, e dizer que nós, como você disse, não estamos distantes. A preocupação de todos nós, de todos os brasileiros nesse momento, é encontrar as melhores saídas para enfrentar a Covid-19, né? É um problema no mundo e o Brasil está enfrentando da melhor maneira possível. Acho que no Brasil nós temos aí uma situação de crise múltipla, a crise provocada pelo coronavírus, a crise econômica, uma paralisação grande das atividades econômicas, a crise social que vai se agravando, nós já tínhamos muitos desempregados no Brasil e muita gente sem renda, né? E com esse episódio as coisas vão se agravando ainda mais. A crise nos municípios, porque a queda de arrecadação de impostos afeta fortemente os municípios, com o fundo de participação dos municípios e com a atividade econômica diminuída, né? A perda de arrecadação também de ICMS, que tem uma participação dos municípios, e uma crise política sem precedente, porque enquanto pelo mundo afora os governos centrais assumem o papel de respeitar a ciência e cuidar da proteção da vida das pessoas, aqui no Brasil nós estamos sem comando a partir do governo central. O Bolsonaro tem se colocado na contramão de tudo aquilo que tem sido feito no mundo e que o mundo científico, os governadores, os prefeitos, o poder judiciário, o poder legislativo, todos tentam fazer um enfrentamento ordenado, coordenado e articulado, e, infelizmente, o presidente Bolsonaro vai na contramão. Mas quero dizer, Cecília, meus companheiros de Itiúba, que nós estamos atuando. Vocês sabem, eu sou coordenador da bancada da Bahia, aqui no Congresso Nacional, coordenador entre todos os deputados, 39 deputados, e os 3 senadores. E nós tivemos uma iniciativa que eu acho muito importante, que é de fazer um remanejamento de todo o orçamento da emenda de bancada
211 milhões, nós pegamos todo esse dinheiro e botamos na ação de combate ao coronavírus. Todo esse recurso, uma parte expressiva desse dinheiro, vai para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que tem a maior responsabilidade de equipar os hospitais, de fazer os centros de triagem, etc., etc., e uma parte, mais da metade desse dinheiro, vai para os municípios. E eu quero te dizer, prefeito, que aquilo que me coube fazer, eu estou colocando 500 mil reais para Itiúba, para que seja utilizado especificamente para o combate ao coronavírus. Espero que até a semana que vem esse empenho seja feito pelo governo federal, né, que assumiu o compromisso de fazer, para que a gente possa também ter essa ação, né, de uma colaboração específica para o município de Itiúba, como também para o município de Senhor do Bonfim, vários municípios que nós temos acompanhamento, temos base, né? Então, esse é um tema importante que a gente está tentando aqui cumprir o nosso papel. Além, naturalmente, de todas as medidas que nós já fizemos, como aprovar um projeto que garante que o fundo de participação dos municípios, fundo de participação que Itiúba tem direito, agora em 2020, não será menor do que 2019. Isso nós já aprovamos, está lá no Senado, para que o Senado possa aprovar e fazer com que essa garantia seja efetivada. Também, prefeita, adotamos uma outra medida, que foi aprovar um projeto que compensa o ICMS dos estados, para que o ICMS dos estados não seja menor do que 2019, e desse valor de ICMS que o estado receberá, 25% terá que ser distribuído para os municípios de acordo com as cotas que cada município tem direito, além de manter o mesmo patamar de arrecadação de ISS, Imposto sobre Serviço, que é um imposto específico do município, para manter essas receitas dos municípios de forma equilibrada. E aquilo que eu acho mais importante, além da proteção da vida, de recursos para proteger a vida das pessoas, é a chamada renda emergencial. A renda emergencial que foi aprovada, que alguns já estão recebendo, eu sei que aí deve estar tendo muita confusão, cadastro, etc., né, das pessoas, que é uma coisa muito, muito importante e que nós também já aprovamos. Falta agora o presidente Bolsonaro tomar as medidas para pagar. Já começou a pagar, mas está muito lentamente. Mas como teve dúvida sobre quais seriam as categorias que receberiam, nós fizemos a partir da renda, mas ficou uma dúvida. E o trabalhador da agricultura familiar vai receber? E a manicure vai receber? E aquele que trabalha com a pesca, né? O marisqueiro, o pescador, como é que ficam esses, né? Ontem à noite, madrugada, nós aprovamos um projeto de lei esclarecendo tudo isso, para que o trabalhador da agricultura familiar que recebe não tenha risco de perder direitos pela previdência especial que o trabalhador rural e da agricultura familiar tem. Então, para que não tenha esse risco, nós aprovamos dizendo, tem sim direito. Trabalhador da agricultura familiar, marisqueiro, pescador, a manicure, todos têm direito a esse benefício pelo projeto que aprovamos ontem. Então, estamos tomando medidas, estamos atentos. Daniel, eu fazendo um levantamento, né, eu, inclusive, busquei na internet essa medida provisória da qual você está falando aí, parece que é a 936, e que destina dinheiro também para os trabalhadores da agricultura familiar. E nós temos aí a ACI, né, a Associação dos Comerciantes de Itiúba, que se colocou à disposição um bocado de funcionários para ajudar a cadastrar. Nós colocamos a Secretaria de Assistência Social, né, para buscar todo mundo, fazer uma busca ativa de todo mundo que tem direito e cadastrar também. Então, aqui está sendo feito um verdadeiro mutirão para que ninguém fique sem receber esse recurso. Nós adotamos medidas muito duras
porque, no nosso entendimento, era preciso seguir a orientação das autoridades internacionais, do ministro anterior, né, o Mandetta, do governo do Estado, no que diz ao isolamento social. Isso nos trouxe uma dedicação assim, muito grande, extrema, da Secretaria de Saúde, integrando as demais secretarias também. Nós montamos barreiras em todas as entradas da cidade. Então, ônibus clandestinos foram apreendidos para não entrar gente de fora. Mercadoria que vinha de fora para entrar ou passar por aqui. Somente o proprietário, quem tinha encomendado, que pegava. Nós não deixamos nada aberto, não para as pessoas, mas para o vírus, né? Porque a entrada na cidade era a entrada também do vírus. Essas barreiras têm contado com tanta dedicação, tanto de funcionários públicos quanto de voluntários, que nos impressiona o interesse, assim, pela salvação da vida da população. Nós temos um comitê com a vigilância sanitária muito atento, fiscalizando tudo, cumprindo decretos. Nós já vamos para o 5º decreto, porque primeiro fecha tudo, depois tem um descontentamento grande, a gente vai arranjando novas formas, assim, novidades, para ver como a gente se sair dessa crise. Nós temos mutirão de costureiras fazendo máscara, porque a questão do teste rápido, a questão das EPIs no interior é uma questão seríssima, porque os funcionários da saúde, logicamente que eles ficam amedrontados, vendo que estão falecendo funcionários da saúde, que estão dando acompanhamento às pessoas que estão afetadas pelo vírus, né? E a gente tem feito tudo, mas tudo mesmo, para que os consórcios já se reuniram um bocado de vezes, tanto o consórcio do Piemonte quanto o consórcio aqui do CISAL, para a gente fazer decretos comuns, discutidos, escritos, analisados, votados, e todo mundo ter as mesmas medidas, para o pessoal não ficar, olha, lá em Cansanção é assim, lá em Bonfim é assim, mas tem sido um sofrimento que você não imagina, num momento desse, né, inclusive de política, a gente adotar medidas sérias, a gente adotar medidas pesadas, a gente ter que estabelecer punições. Então, nós temos sofrido muito, mas temos tido também muita esperança, porque o povo diz, esse vírus, essa guerra, não entrou em Itiúba e não vai entrar. Né? Quer dizer, alguns com muita fé, orando, lendo a Bíblia, outros, os trabalhadores, têm aquela coisa, né, da valentia contra alguém que quer guerrear contra Itiúba. E, nesse momento, o guerreiro é o vírus. Né? E, se ele entrar, eu tenho colocado para a população que um município de 38 mil habitantes, que tem apenas 2 respiradores, que não tem leito de UTI. Então, a gente tem que realmente se esmerar, se dedicar no controle absoluto, né, para que o vírus não venha a contaminar o povo de Itiúba. Hoje mesmo, está tendo uma barreira para não entrar ninguém de Cansanção, de Filadélfia, de Ponto Novo, de Capim Grosso, que são lugares onde já apareceram casos. Né? Então, é uma batalha muito grande, nós estamos nos dedicando demais e conversando, sempre conversando, fazendo pactuações, mas é uma situação de medo, é uma situação de incerteza, é uma situação de previsão de que depois dessa grande coluna, nuvem preta que está passando, o que está lá atrás, de quebradeira, de desemprego, né, vai ser um negócio muito difícil de enfrentar. Mas nós não fomos feitos e feitas para enfrentar coisas pequenas, coisas leves. A luta é luta, não é? E se tivermos que guerrear, nós vamos guerrear com todas as forças e com todas as armas.
E você sabe que o seu mandato aqui em Itiúba, eu estava somando hoje tudo que você já liberou em recurso, fora esse aí que você liberou por último, né? Que nós acabamos de saber, e que estamos necessitando muito, porque a saúde, o aumento de recursos, da necessidade de recursos para o custeio de tudo que estamos fazendo é muito grande. Mas, fé em Deus, administração séria, e eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha. Então, eu somei, sabe quanto deu? 6.200.000 reais de investimento do seu mandato aqui em Itiúba, fora esse recurso que você está anunciando. Então, agora, o que me magoa bastante é a divergência de projetos políticos. Né? Você falou aí do governo central. Enquanto nós estamos entendendo, e todo mundo, o povo da roça, está dentro de casa, e se alguém bater à porta, ele vai dizer, peraí, né? Vamos conversar aqui mesmo. Enquanto o povo está amedrontado, está se juntando em casa, não saindo, nós temos aí essa divergência de que a economia é mais... Quer dizer, ninguém vai desprezar a economia. Quem é que governa sem ter dinheiro? A gente sabe que a guerra, depois desta, vai ser talvez pior. Mas como é que nós vamos governar tendo simultaneamente o vírus solto e à vontade e a economia se quebrando ainda mais, porque os gastos serão maiores, o número de óbitos serão maiores, e nós ficamos assim, um tanto... Eu não sei se você já passou por isso, eu sou velha e nunca passei, né? Por uma crise dessa, eu nunca passei. Passei por algumas até quando era menino, de varíola, de gripe asiática, de não sei o que, espanhola, mas não foi esse terror que está, né? Não foi esse terror todo. Hoje é o mundo todo. Nos igualamos, nos igualamos. Inclusive, o secretário de Saúde de Andorinha, fazendo uma análise, ele disse, dessa vez, nós nos diferenciamos. Os pobres receberam essa maldição daqueles que vieram de avião do exterior trazendo para nós. E é isso. Nós estamos trabalhando muito, estamos batalhando, estamos tentando honrar a nossa responsabilidade, o peso que recai sobre as costas de quem está sentada a uma cadeira no centro do poder e responsável pela vida de toda essa população, é algo que, se a gente não se pegar com Deus, com muita fé, se a gente não for criando uma estrutura psicológica, não é, forte para levar as pancadas cotidianas e de hora em hora a gente tem uma coisa nova, uma medida nova para adotar, é peso. Mas, se é isso que veio para nós como missão, é isso que nós temos que cumprir. Eu tenho que lhe agradecer por tudo que você faz, e tem que lhe agradecer, por exemplo, quem se lembrou nessa hora do povo da roça? Quem? Né? Bem verdade. Eu, por exemplo, eu não suspendi a Feira Livre, suspendi tudo que foi tipo de produto que não seja alimentício. Mas os produtos alimentícios eu não suspendi. Vai haver um afastamento de barracas de 3 metros de cada uma, mas se nesse momento o povo que recebeu de Deus a graça de ter a terra molhada, que tem seu feijão verde, que tem seu baxixe, que tem, né, suas verduras, seus legumes e tubérculos para vender na cidade, eu achei que inclusive um dono de mercado falou para mim, mas não tem problema com a feira, eles compram no mercado, e eu disse, olha, é verdade, só que os proprietários de mercado, eles têm maiores condições do que os trabalhadores, que se ele não vender aquilo lá, ele não vai comprar o remédio, comprar, né, o açúcar, o feijão, enfim. Então,
eu entendo que esse período é um período de lição de tudo, de criatividade, de coragem, de garra, de uma renovação espiritual. Porque enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está convivendo com o desrespeito, né, com o preconceito, com tanta coisa ruim, parece que Deus nos manda uma pancada na cabeça para a gente repensar a vida. Embora a gente assista a certos vídeos aí que são lançados, que a gente fica se perguntando se essas pessoas que fazem esses vídeos são verdadeiramente humanas ou se, sei lá. Eu vi um vídeo onde o cara dizia, estão falando aí que se a gente não fizer barreira, não fizer, morre pai, morre mãe, morre avô, morre tudo. Por mim morre pai, por mim morre mãe, por mim morre não sei o quê. Mas a economia é que tem que prevalecer. Eu fiquei arrepiada com uma afirmação dessa. Então, Daniel, você, no seu mandato sério, honesto, sincero, ético, sensível aos mais necessitados, né? Um projeto político que merece você, e você merece o político. Você merece o projeto político. Então, sei que nós vamos continuar andando juntos, né? E enfrentando tudo que tiver por aqui. Um prazer, viu? Muito bem. Podemos conversar tudo que quisermos, faz tempo que a gente não se vê, né? Muito bem, Cecília. Eu fico muito grato em ser parceiro de um projeto que é muito bem conduzido em Itiúba, e você é um bom exemplo de cuidado com a gestão pública, da relação com as pessoas, de estar junto, de fazer a caminhada junto, de, nesta hora, não medir esforços. Eu e você já estamos naquele que eles chamam grupo de risco, né? Temos que ter cuidado com a preservação das nossas vidas, mas não podemos paralisar em nenhum momento nas iniciativas, nas ações, na tomar decisão para que as coisas possam acontecer a nosso favor. Então, fico muito feliz sabendo que aqui em Itiúba as coisas estão sempre com o cuidado necessário, em boas mãos. E essa interlocução com o povo, ir para lá, conversar, discutir, convencer, explicar as coisas, né? E ter confiança que aquilo que está sendo orientado pela prefeita, as pessoas sabem que é porque é para o bem, é porque é necessário que seja feito, não tem nenhum tipo de outro interesse que não seja a preservação da vida das pessoas, de ter menos sofrimento para as famílias, também para a economia do município. Eu vi alguns que tentaram menosprezar o impacto dessa pandemia e se arrependeu logo, né? Alguns, não, dá para liberar, dá para flexibilizar. A Itália, eles ficaram uns 15 dias falando sobre isso. Primeira frase, quando a epidemia chegou em Milão, que é um centro econômico da Itália e da Europa, ele dizia o seguinte, Milão não para, e não vai continuar. Resultado, 15 dias depois teve que parar e parar tudo. Foi uma tragédia. Demorou mais tempo para o enfrentamento, porque colapsou tudo, impactou a vida do país inteiro. Na Inglaterra, o primeiro-ministro, o Boris Johnson, também tentou minimizar o impacto, os efeitos. Ele só caiu na real quando ele próprio foi infectado e quase morre, né? Um outro elemento que a gente começou a ver agora é que, nesta hora, precisa ter o Estado. Muitos dizem, o mercado resolve tudo, deixa que o mercado vai resolver a vida de todo mundo, não precisa ter o Estado, não precisa ter a ação pública no município, no Estado, na União, né? Numa hora dessa, o que funciona mesmo é a participação do Estado, é a ação do município, é a ação do Estado, do governo do Estado, é a ação da União. Não tem jeito. A história do Estado mínimo agora fica em xeque, né? O próprio ministro Boris Johnson, né, saiu da UTI dizendo, olha, quem me salvou foi o sistema público de saúde da Inglaterra, né? Aqui no Brasil,
a gente não tem essa capilarização para que os recursos possam chegar através do SUS, se fosse né? Então, eu acho que é um debate importante que a gente tem que fazer. Alguns perguntam, Cecília, mas a União tem dinheiro para socorrer todo mundo? Não tem outro caminho. Tem que vir mesmo da União. O município não tem. E o Estado não tem. Por que o município não tem? Por que o Estado não tem dinheiro para fazer isso? Porque o município e o Estado não emite títulos. Só quem tem autorização para emitir títulos e, portanto, receber dinheiro a partir da venda dos títulos é a União. Aí uma fonte gigantesca de recursos que pode entrar na União. A União, o município não emite moeda. A União, se for necessário, pode emitir moeda para fazer a economia girar. O Tesouro Nacional, tem uma chamada Caixa Único do Tesouro Nacional, que tem lá um dinheiro que eles guardam para, segundo eles, não ter um excesso de liquidez e controlar a inflação. Esse dinheiro aí são 1,3 trilhão. 1,3 trilhão. É dinheiro demais, né? Esse dinheiro é nosso, é do povo, né? Nós temos as reservas externas, né? Então, tem dinheiro. O problema é que esse dinheiro, às vezes, é utilizado para outras coisas, para salvar banqueiro, grandes empresários, né? E nessa hora, esse dinheiro precisa chegar para não faltar comida na mesa das pessoas, para não faltar equipamento, proteção à vida das pessoas. Essa hora tem que ter esse dinheiro. E não é dinheiro do governo federal, é dinheiro do povo brasileiro, dinheiro nosso, oriundo dos nossos impostos, né? Então, é bom a gente ter clareza sobre isso. É como acontece nas famílias, né? Se a gente tem uma família com 4 pessoas e um fica doente, você corre atrás para resolver o problema da doença ali. Às vezes você tem 5 vaquinhas, você tem que vender 2. Você tem um pedacinho de terra maior, você vende a metade. Você salvou a vida da pessoa, depois você recupera. Não tem recuperação quando você perde a vida, né? Então, agora o momento é esse. É correr atrás, fazer os investimentos necessários, preservar a vida, todas as medidas para não faltar comida na mesa das pessoas, para não faltar recursos para a atividade econômica continuar a acontecer, porque o comércio da farmácia, do supermercado, de quem produz o alimento, o queijo, o alface, a comida assim, ali da roça, o pescador, tudo isso precisa chegar na mesa e precisa ter dinheiro para que as pessoas possam adquirir. Esse é o nosso papel nesse momento. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo medidas para que aqueles que estão deixando de vender, cara que tem uma lojazinha que parou, que está sem funcionar, nós dizemos o quê? Estamos aprovando também, essa semana que vem, um recurso para que as pessoas que não puderem trabalhar agora e não está tendo faturamento, o dono da loja não pode pagar, o dono do comércio não pode pagar, que o governo banque esse recurso até um determinado valor. Na nossa avaliação, até o valor do teto do INSS, que dá R$ 6.101, até esse valor o governo possa cobrir, né? Se tiver necessidade de reduzir a jornada, também haja uma redução da jornada, haja uma diminuição do pagamento do salário daquela pessoa, mas o governo banca aquela diferença. Porque se as pessoas ganham R$ 1.000, R$ 2.000, está usando para pagar suas contas, comprar a sua feira, né? Se o empresário não pode pagar, e não pode porque não está faturando, quem é que tem que pagar? Tem que vir do dinheiro que é da sociedade, que é do nosso povo. O governo da Bahia também fez a extinção do pagamento da conta de água, da conta de luz. Jogou um pouco mais para frente. Quem tem tributo a pagar também está jogando para frente, está sendo prorrogado. Então, é o esforço que todos nós temos que fazer agora para preservar nossas vidas e evitar, né, essa disseminação do vírus, impactar, colapsar o sistema de saúde. E aí, se isso acontecer, o sofrimento é maior, tem mais morte, o prejuízo vai ser muito maior para todos nós, para toda a sociedade. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo e eu quero te parabenizar
pelas iniciativas que está tomando aí, que garante esse tratamento adequado, ouvindo aquilo que é a ciência, que é a Organização Mundial da Saúde. Pois é, Daniel, é o que eu dizia. Tudo isso é questão de concepção de projeto político, né? Do que a gente quer, projeto de sociedade. Porque, nesse momento, quem fica em dificuldade são as pessoas em situação de vulnerabilidade. O empregado, né? Aquele que tem um comércio pequenininho. E ontem, na reunião à noite, foi exatamente a lamentação de todos os pequenos e pequenos comerciantes. Agora, aqui tem muito MEI, muito microempreendedor, e esses estão incluídos, né, no cadastro para receber. Mas não é todo mundo que está. Então, a lamentação é grande e a gente tem que ter muito tato, muita paciência, muita compreensão para lidar com tudo isso. É um momento, que você sabe que é um momento agitado, né? Em que tem interesses conflitantes, e a gente tem que saber jogar, lidar com isso e não deixar que a vida das pessoas seja afetada, nem pela fome, nem pela necessidade, e, sobretudo, pelo vírus que se espalhou pelo mundo afora. Nós vamos continuar. Agora, eu vi hoje na reunião dos prefeitos, hoje de manhã, que já existe um certo desânimo, eu cheguei ao meu limite, né? Pela pressão. E isso preocupa muito a gente. Preocupa porque, mesmo que a gente tem que ter um limite ilimitado, né? Infinito. Nós não podemos chegar a limite nenhum. É o que for necessário. É o que for necessário. Porque quando se trata de salvar a vida, olha, você precisa ver o impacto que causou no comitê, né? No Comitê da Vigilância Sanitária, quando chegaram de Salvador 2 pacotes de sacos para, como diz o termo bem chulo, né? Empacotar. Então, é uma situação muito terrível. Mandar já ir atrás de cemitério, né? Não tem nenhum caso, mas até quando? Com o vírus sendo espalhado de todo jeito. Aqui em Tilba tem 240 e tantas pessoas que fugiram de São Paulo, fugiram do Rio de Janeiro, fugiram de Camaçari, fugiram de Salvador, e grande parte chega aqui, né, com suspeitas enormes de estarem com o vírus. Então, tem aqui a saúde, os PSFs, a vigilância, correr atrás, monitorar. Nós já criamos um tipo de um abrigo para pessoas que têm deficiência, seja de que natureza for, doença crônica, ou já está com idade avançada, e que não consegue entender de forma alguma que tem que ficar em casa. Então, ali com tratamento psicológico, com acompanhamento e assistência social, ficarem ali, não é? Sendo cuidados. E, além de preservar a vida, tem um efeito também, um efeito educativo muito grande. Porque alguns chegaram dizendo, não, pelo amor de Deus, me mande para casa que eu não saio mais, juro, não saio mais. E, de fato, foi para casa e se aquietou, né? Fazendo lá a quarentena dele. Então, a gente tem que botar a cabeça para criar e executar com coragem. Eu, com o comércio, eu sempre me dei muito bem, mas eu não posso querer me dar muito bem fechando a loja durante um mês e deixando ele sem conto, né? Aí é difícil, a gente não pode se abraçar nem se beijar por causa do vírus, mas também, nem que não tivesse vírus, essa relação não existiria. Por isso que tem que conversar muito. Não é fácil. E o nosso país, a gente está vendo avançar. Cada dia que passa, ontem foram tantos óbitos já,
amanhã São Paulo, no Rio, enfim, Manaus agora, uma calamidade, né? Fortaleza já faltando leitos, então não é fácil. Manaus, Fortaleza, a coisa está grave. São Paulo já está no limite também. Pois é. E se a gente, aqui em Salvador, o governador está se virando de todo jeito, fazendo hospitais de campana e tudo. Mas o secretário, o Fábio Vilas Boas, já disse numa live, que perguntaram para ele, vai ter teste para todo mundo, teste rápido? Ele disse, não vai ter. Né? Porque se Porque não tivesse... tem, o mundo inteiro está tentando fazer essa testagem, mas não estava preparado. Às vezes, essas grandes potências, Cecília, se preparam muito para guerras, né? Gastou bilhões, bilhões e trilhões para fazer arma, fazer aviões, fazer tanque, navios, etc. E, mesmo com os alertas que vinham sendo feitos por cientistas, não acreditou que era possível chegar a uma situação como essa. Se tivesse investido em pesquisa, em cuidar da vida das pessoas, né, de equipamentos de proteção, tem alguns países pequenos que têm tudo isso. Eu vi alguns exemplos, alguns países na Europa, que eles têm verdadeiros bunkers, né, para, se tiver a necessidade de uma emergência, ter lá os equipamentos, ter alimento, ter equipamento de proteção individual, todas as seguranças. Então, faltou essa percepção que o mundo precisa ter, e tomara que esse alerta, tomara que o impacto seja menor do que o que a gente está imaginando, e que esse alerta sirva para que as pessoas mudem a cabeça em relação à necessidade de um olhar mais para o outro e todos olharem para o coletivo, né? Ter mais preocupação com a vida de cada um, né? Eu espero que seja esse, vamos dizer assim, um bom ensinamento para que a gente possa aprender algumas coisas. Mas eu queria, inclusive, Cecília, te dizer que eu vi aqui duas mensagens que chegaram aqui, uma do José Raimundo falando sobre as agências do INSS, por que as agências não estão abertas, precisa fazer perícia. Olha, Zé Raimundo, realmente quem está precisando fazer uma perícia deve estar angustiado sobre a situação, mas os funcionários que estão nessas instituições também têm risco, têm proteção, tem que ter a necessidade de proteção. Óbvio que tem alguns serviços que são essenciais, tem que ter todo o cuidado, e principalmente os médicos devem ter uma preocupação central agora de estarem disponíveis para combater o coronavírus, né? Então, se for possível fazer isso, tudo bem, mas acho que nós temos que, num momento como esse, realmente definir a prioridade, especialmente de quem lida com a área da saúde, de estar voltado para o combate ao coronavírus. Se isso implica em falta de recursos para as pessoas, tem essa auxílio emergencial, que todos devem buscar se cadastrar, para não deixar de ter uma proteção mínima. O que não pode faltar é essa proteção mínima e comida na mesa das pessoas. E Eli Santos também fala aqui da preocupação com os animais. Muita gente fica em casa, tem animais soltos, sem proteção, e que os animais também estão sofrendo muito. É verdade. Não se pode, numa hora dessa, abandonar também os bichinhos, né? Nem nas fazendas, nem nas casas, nem nas ruas, muito ao contrário, né? Tem que chegar mais perto. Talvez num momento como esse, os animais possam, inclusive, ter a oportunidade de ter um tratamento, uma convivência, especialmente os animais domésticos, né? Mais forte, mais sólido com as pessoas. Você tem toda a razão. São temas que é importante a gente estar atentos e buscar um grau de consciência, né? Também para não ter abandono numa hora como essa. São dois assuntos que não são de resolução assim tão difícil, né? Porque a agência do INSS de Itiúba é uma agência pequena, que não implica em aglomeração, como acontecia em Bonfim e outras cidades polo aqui da região. Agora, o problema que eu vejo é se vai haver médico disponível para realizar perícias, porque os serviços de saúde, eles estão hoje muito voltados para as questões do coronavírus, né? E os médicos, então, suspenderam cirurgias eletivas, procedimentos, exames, muita coisa
foi suspensa para que os médicos tenham maior disponibilidade, né, para cuidar agora do coronavírus. Podemos, a Raimundo pode conversar com a gente, com o comitê, para ver o que, é que se pode fazer. Quanto aos animais, o problema é que muita gente, por exemplo, uma família, deixa a sua casa e seus animais para ir cuidar do pai, da mãe, do avô, para ele, né, não se expor, porque muitas pessoas têm avós bastante idosos, alguns até, né, com problemas, sei lá, de mal de Alzheimer, de coisa assim. Então, tem muita gente fora de casa hoje. E provavelmente esses animais é que fiquem, né, um tanto abandonados. Mas também é outra conversa, porque aqui, no início, a gente não tinha se lembrado de abrir as empresas que fornecem alimentos para animal, né? Aí depois nós abrimos, porque achamos que não é justo matar os animais de fome por causa do coronavírus, né? Que o problema é mais humano do que dos animais. E a gente vai assim progredindo nessa interação com as pessoas, a gente vai flexibilizando uma coisa, flexibilizando outra, melhorando, não é? Apavorando tanto. Agora, tem certas medidas que não podem deixar de ser tomadas, não podem. Porque senão aí a gente abre também a porta, escancara a porta para ameaçar a vida das pessoas. Então, essas conversas têm que ser permanentes. É isso. Também agradecendo aqui a Anderson, Sayonara, que estão interagindo aqui, agradecendo. E Deus te abençoe, deputado, Deus te abençoe, prefeito. Então, nossa conversa é exatamente para você interagir, participar aqui, fazer pergunta e também manifestar a sua opinião a respeito dos melhores caminhos que a gente pode ter para fazer esse enfrentamento, né? Cada um de nós tem um papel fundamental a cumprir nesse momento, né? O cidadão que está lá trabalhando para garantir as atividades mínimas para as pessoas terem o seu alimento, o seu remédio em casa, ter um lugar para comprar a comida, né? Tudo de forma organizada, de forma disciplinada, né? Numa hora como essa, não dá para realmente cada um fazer o que quer, tudo tem uma programação, tem uma lógica, tem um plano, né? Para que todos se sintam protegidos, né? Não falte comida na mesa das pessoas, aqueles que precisam fazer isso, não falte o remédio, mas aquelas atividades que podem ter vamos dizer assim, a preservação da exposição por parte das pessoas, nós temos que fazer com todo rigor e com todo cuidado. Isso não é para privilegiar um setor e prejudicar outro, não, é para beneficiar a todos, né? Então, esse é um chamamento. O chamamento Fique em Casa, que o mundo está fazendo, tem sido comprovado como o melhor mecanismo, a melhor forma que a gente tem de fazer o enfrentamento, evitar a disseminação, evitar mais mortes, mais sofrimento. A gente tem visto cenas assim dramáticas, né? De pessoas que ficaram doentes e que os familiares não puderam acompanhar, tiveram, inclusive, sepultamento sem a participação das famílias. É algo realmente dramático, né? E nós não queremos que essas coisas continuem a acontecer e que chegue perto da gente, chegue perto da nossa família. Cada um de nós tem que ter um papel, uma participação nesse processo. A Cecília desconectou? A questão dos agricultores familiares e pescadores, nós sabemos que hoje os açudes não tiveram mais fechamento. Não tem. Botar alevino, como o Denox fazia, de graça. Os créditos da agricultura familiar foram todos suspensos, Pronaf e outros, e outros, e outros. Né? O agricultor familiar e o pescador perdeu defeso. Então, a situação
de agricultores familiares e de pescadores, ela é dramática. Porque agora, por exemplo, veio tanta chuva, não teve um crédito, um grão e vocês que são deputados, senadores, né, pensar em como a gente fazer retornar algum investimento, não é, na agricultura familiar. Porque, de fato, se não for a feira, que vai vender aquelas coisinhas que nasceram por conta da chuva, e o pouquinho que puderam plantar comprando aos quilos, não é? Nós vamos ter a fome alastrando na roça, alastrando aí à beira dos açudes e também, também em Salvador, onde tem pessoas que pescam no mar, não tem mais aqueles créditos, quer dizer, aquele dinheiro que era liberado como apoio. Então, Daniel, eu acho que você começou, já deu um passozinho, né, pedindo esse auxílio nesse momento de fome, mas é necessário, com certeza, a gente avançar um pouco mais nessa questão de resgatar alguma dignidade para os trabalhadores da agricultura familiar. Muito bem. E esse acho que é um papel fundamental. A agricultura familiar é fundamental para a produção de alimentos que chega na mesa de todos os brasileiros. E, nessa hora, muitos setores da agricultura familiar estão sem condições de produzir, de ter sua renda, de comercializar, e muita gente, inclusive, deixando de trabalhar. Então, não podia haver um tratamento de proteção, de garantia de renda, deixando de fora a agricultura familiar. São os verdadeiros heróis no nosso país, né? E que cobram muito pouco, que tem muito pouco retorno daquilo que é a sua atividade no cotidiano. Eu tenho ainda aqui, Cecília, uma pergunta aqui da Suzana Silva, perguntando o que é que eu acho da posição do presidente que está estimulando o fim do isolamento. O presidente espanta cada vez mais o mundo e os brasileiros. Cada vez que ele aparece para falar alguma coisa, é sempre na contramão. Ele, como eu tenho dito, é uma pessoa inepta. Ele não sabe qual é o papel do presidente da República. É tudo muito confuso. Fala uma coisa hoje, fala uma outra amanhã. Não tem comando, né? E tem feito um discurso sempre do conflito, do ódio, está sempre chamando alguém para briga o tempo inteiro, ele se alimenta disso, né? Tem uma turminha que está em torno dele, que é 10, 12% da população brasileira, que se alimenta disso, que se mobiliza nas redes sociais permanentemente e fica gerando confusão. É trágico, o mundo inteiro hoje está olhando para o Brasil como o pior em tratamento que um chefe de Estado está dando à questão do coronavírus. E ele tem tentado não assumir a responsabilidade que é do presidente da República e que é da União. Fica dizendo que os governadores, os prefeitos que estão fazendo a quarentena, que têm que ter responsabilidade para bancar os custos disso, como se o dinheiro fosse dele. O dinheiro é da nação, é do povo brasileiro, é a proteção de vida. Que preço tem a vida? A vida não tem preço, a vida você faz o que for possível para a proteção da vida. Não é a vida de um, ou de dois, de três, fosse um só, mas são milhões de brasileiros, não é? E se você perde vida, você perde também capacidade produtiva, sem falar, naturalmente, aquilo que é essencial, que é está na nossa Constituição, que é o direito da preservação e a obrigação da preservação da vida. Então, o Bolsonaro é uma coisa sem qualificação, né? Agora que o Congresso Nacional, o STF, tem buscado cumprir o papel de sustentar a proteção da vida das pessoas, a quarentena com uma recomendação científica do próprio ministro dele, que o povo brasileiro reconheceu que estava fazendo aquilo que era o caminho certo, qual é a atitude dele? Demite o ministro. Começa a abrir novamente uma guerra contra o parlamento. O parlamento que votou a renda
a renda emergencial, que votou a proteção dos municípios, que votou a proteção dos estados, que estava votando a proteção para o emprego, para a atividade do pequeno, do médio empresário, o financiamento para essas atividades, né? Estabelecendo capital de giro para essas atividades. O Congresso que está fazendo tudo isso, ele acha que isso vai fazer mal ao Brasil, que isso é contra os interesses do Brasil, e acha que a economia deve estar em primeiro lugar. Uma loucura. É realmente inqualificável a atitude do presidente. Mas penso que as instituições brasileiras estão fortes, né? O STF disse que os municípios e os estados têm autoridade pela Constituição brasileira para definir limites, quarentena, se fecha ou não fecha uma atividade, para controlar e ordenar o funcionamento da vida econômica no município, competência dos prefeitos, e no Estado, competência do Estado. Isso é decisão do STF, que a Câmara reconhece, que a CNBB reconhece, que a OAB reconhece, que, enfim. Então, nós temos que manter o nosso caminho, ver o que é melhor para o Brasil, né? E deixar o presidente ficar fazendo esse barulho aí, que infelizmente tem atrapalhado e atrapalhado muito. Na verdade, ontem ele saiu fazendo declarações agressivas ao Congresso Nacional. Quando ele agride o presidente do Congresso, não é porque o Rodrigo é bonzinho, nada. O Rodrigo é um liberal, é uma pessoa conservadora. Eu sou do PCdoB, ele é do DEM, né? Mas o ataque que o Bolsonaro faz ao Rodrigo Maia não é ao Rodrigo, é ao Congresso, que está fazendo as coisas certas para proteger a vida das pessoas. E tem um objetivo. Ele demitiu um ministro que tinha 76% de aceitação, mais do dobro da aceitação do presidente. E, ao demitir o ministro, para não haver uma cobrança dele, presidente, ele sai com esse ataque ao Congresso para tentar desviar, botar uma cortina de fumaça, para que o assunto seja esse. Eu acho que a gente deve esquecer isso, não deve ficar discutindo muito essas bobagens que ele tem falado, e vamos olhar para o nosso pedaço, olhar para o que está sendo feito no município, olhar o que está sendo feito nos estados, seguir essa orientação, que eu acho que esse é o melhor caminho para a gente fazer esse enfrentamento. E as instituições, Congresso, STF, faz aquilo que é também o seu papel de usar os recursos que é do povo, que está no orçamento da União, mas que é do povo, para a proteção da vida, da economia, dos direitos sociais, dos pequenos e médios empresários e a preservação de empregos. Daniel, agora é inédita essa decisão do Supremo, porque a Constituição diz que tem que haver harmonia, não é? Entre os poderes e alinhamento do governo federal ao governo do Estado, ao município. E o Supremo acaba desvinculando a gente, né, das orientações do presidente. Isso significa que elas são realmente impróprias, que elas são, sei lá, orientações de quem parece que não tem juízo mesmo. Né? Aquele negócio de sair na rua, ir na padaria, passar a mão no nariz e pegar a mão da mulher. Quer dizer, aquilo ali, só a imagem já diz, olha, passei a mão no meu nariz, diz que é onde sai o vírus, da boca e do nariz. Né? E aí ele pega imediatamente na mão da mulher. Mas é o que nós temos, autoridade é autoridade, ele é presidente, o Supremo nos deu a chance de não nos obrigarmos a cumprir as ordens que ele dá, e nem a nos comportarmos como ele se comporta. E isso, para mim, me dá muito conforto. Né? Quer dizer, a gente aqui, num município pequeno como Tiúba, a gente conhece todo mundo, e conhece até pelo nome. Então, a gente vai orientando. E somente algumas pessoas, que sempre têm, e sobretudo em alguns momentos, né? E é que começam a tentar se utilizar
dessa divergência e dessa, entre aspas, leviandade, né, para tumultuar. Mas não surte efeito, não. A população está realmente sabendo da seriedade que é contrair um vírus desse. A população está com medo de morrer. Não é verdade que só velho é que morre. Eu sei que eu estou na situação de risco, mas eu sei também que eu estou no cargo de prefeita. E se for para que todo mundo morra, é melhor que eu, representando, né? Então, eu não posso, em nome da minha idade, dessa restrição, que, aliás, eu acho que é a única, né? Porque, assim, doença crônica, essas coisas, eu sempre tive uma vida muito agitada, muito sacrificada, e acho que me acostumei com o negócio, tenho um bocado de anticorpos, graças a Deus. Mas, no momento, eu não posso me prevalecer de que eu estou na situação de risco para deixar correr solto e colocar a vida de toda uma população, né, em estado de vulnerabilidade e de risco. Então, nós vamos continuar trabalhando, nós acreditamos naquilo que a ciência diz. O ex-ministro Mandetta foi muito sensato, muito científico, muito claro, muito explícito e muito corajoso. Ele nunca escondeu que havia divergência entre ele e Bolsonaro. E também não demonstrou nenhuma necessidade de se submeter à teoria não científica e vazia que Bolsonaro prega. Então, eu entendo que entrou esse outro ministro, eu acho que ele também deve ter o nome a zelar e tal. A gente tem que saber como é que vai se orientar, ainda não está claro. Mas aqui nos municípios, graças a Deus, o Supremo só não disse que a gente tem liberdade de pegar dinheiro. Lá da União, isso ele não disse, não. Quem vai ter que definir se vai mandar dinheiro para a gente ou não vai ser o governo central, com certeza. Mas quanto ao resto, quanto às decisões, metodologias, nós temos essa liberdade e isso me alivia muito o coração. Porque se houvesse uma posição ditatorial e o Supremo não tivesse conseguido conter, de que nós seríamos obrigados a seguir, né, aquelas orientações lá, nós estaríamos acabados. Mas eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Não tem que se preocupar, porque as pessoas que demonstram maturidade, responsabilidade, probidade, que sabem governar, que realmente respondem pela vida da população que está sob seu comando, elas são reconhecidas por si só. E as pessoas que falham nesses itens todos, elas decaem por si só. Então, eu não pretendo acompanhar nada disso e me sinto muito bem por ter essa cobertura jurídica, né, da Suprema Corte, que pela primeira vez toma uma decisão dessa. Muito bem, acho que estamos chegando aqui no final do nosso papo, né? Nós combinamos fazer um papo aqui de 1 hora e estamos aqui chegando. Também vai cansando os nossos ouvintes e participantes da conversa, mas tem aqui a Virgínia Maria, que mandou um abraço, grande deputado Daniel, grande prefeita Cecília, orgulho de tê-los como referência de seriedade, solidariedade e competência. Obrigado, Virgínia. O Joelson Macedo está pedindo que eu fale aqui um pouco sobre o chamado contrato verde e amarelo. Foi uma medida provisória que o governo editou e que foi um amplo debate. Foi a medida provisória que recebeu mais emendas em toda a história do Congresso Nacional, quase 2.000 emendas, porque eles fizeram um revogaço total de itens da CLT, a nossa CLT, que é uma carta de proteção aos direitos dos trabalhadores, eles queriam revogar quase tudo e estabelecer um contrato com o pretexto de estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, retirando uma opção de direitos. Na verdade, se a gente não trata isso com cuidado, eles querem que
o mais velho perca o emprego e a pessoa contrate um mais jovem pagando menos, né? Estimular a contratação de jovens é uma coisa muito importante, necessária, e tem muita carência do jovem entrar no mercado de trabalho. Mas você não pode entrar por baixo, você não pode entrar por baixo da porta, você tem que entrar com dignidade, com direitos, com proteção, né? E se tiver que haver algum benefício a ser feito, não pode ser reduzindo os direitos do trabalhador, tirando isenções, tributos, enfim, né? Então, essa medida está tramitando ainda lá no Congresso. Eles queriam, na proposta, excluir os sindicatos da negociação. Ora, a gente sabe que o sindicato existe exatamente para organizar cada setor e proteger aquele setor. O sindicato rural é muito importante para proteger a agricultura familiar. O sindicato do servidor, o sindicato dos bancários, o sindicato dos metalúrgicos, cada sindicato são mecanismos previstos na democracia, na nossa Constituição, para proteger os setores menos, os mais vulneráveis, né? Aqueles que precisam efetivamente se organizar. Organizado já tem muita dificuldade, sem se organizar fica mais difícil. Então, o projeto dizia o seguinte: não vale mais a negociação coletiva, cada um tem que fazer a sua negociação individual, o empregado com o patrão. E a gente sabe que nessa relação, quem é mais forte é o patrão, né? O patrão vai dizer, olha, se você não aceitar certas condições, eu não lhe contrato, né? Então, é uma relação de muita desigualdade. Também, nessa medida provisória, eles estão estabelecendo que o que está previsto na lei como garantia, direito do trabalhador, não vale se tiver uma negociação. Qualquer negociação suprime um direito que a lei estabelece, né? A negociação tem que ser para ter direito além da lei, e não, a lei já é o mínimo, né? É isso que tem prevalecido como conceito pelo mundo afora, em toda a história da luta dos trabalhadores. Então, essa medida provisória, Joelson, ainda está tramitando, nós batalhamos muito para ela caducar, ela foi votada essa semana na Câmara dos Deputados, está no Senado, nesse momento ela se encontra no Senado, como ela vence a validade até o dia 20, que é segunda-feira, e o Senado não conseguiu votar hoje, nós temos grande expectativa de não ter chance de votar no dia 20, na segunda-feira, e assim ela deixa de ter validade. E eu acho que para um bem muito grande para a economia, para os trabalhadores, para nossos direitos. E nesse momento que a gente está cuidando da vida das pessoas, botar comida na mesa, de uma emergência, de um estado de calamidade no Brasil, se ficar discutindo tirar direito do trabalhador, é um absurdo, né? Então, estamos lá na luta, acho que a gente vai vencer essa batalha. Cecília. Agora Daniel, é incrível a dissimulação, né? Quer dizer, manda uma medida provisória sob um título assim honroso de contratar jovem. Quando você vai ver o conteúdo, né, da medida, ela é um perigo, é um risco, é um vírus entrando na legislação brasileira, né, e nos direitos dos trabalhadores. Então, eu vejo que hoje no Brasil é essa a nossa dificuldade. A gente vendo as coisas irem sendo destruídas de uma forma dissimulada, que nem a população que não manipula, né? que nunca leu livros de direito, que não entende de lei, enfim. Aí vai um negócio ainda verde e amarelo, né? Então, eu vejo isso aí um perigo para a população brasileira. E se dentro do Congresso não houvesse um bocado de deputados, né, que são seus correligionários, que são seus seguidores, que são seus amigos, que são aqueles que têm parceria para não deixar passar essas coisas, nós estaríamos não sei onde. Então, eu espero que você continue sendo esse anteparo dos trabalhadores lá no Congresso e continue sendo essa defesa permanente de um projeto de dignidade, né, para a população brasileira. Para mim, participar dessa live com você foi muito bom e para a população de Tilbo, muito mais. Estava todo mundo ansioso. Cadê Daniel? Sumiu? Eu digo, rapaz, tem quarentena para todo mundo. E Daniel também
a maioria dos deputados não estão indo no Congresso o mínimo que necessitam. Ficou meio estranho, viu, Daniel? Que a parelha hoje não apareceu. Bobô Ok? não apareceu. Pois é, Pois mas é. Foi Bobô que ficou toda hora insistindo com a gente. Olha a live de Daniel, viu? Não sei o quê. não, Então, mas também, lembrar o deputado Bobô que ele deve estar assistindo, né? Ele não perde essas coisas, não. Então, agradecer e lembrar que a parceria de vocês dois aqui dentro é uma bênção para o nosso município e é o trampolim do nosso governo. Né? Muito obrigada. Cecília, te agradecer a oportunidade da gente se encontrar assim, mesmo que à distância, mas bater esse papo, falar com todos os amigos aí de Itiúba. São várias manifestações que chegaram aqui, manifestando assim apoio, reconhecimento do nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, né? Estimulando a que a gente continue nessa caminhada. Alguém aqui falando assim, olha, essa coisa da economia é sempre muito importante na nossa vida, mas não tem CNPJ que possa valer mais do que um CPF cancelado de alguém que faleceu. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, muito valor, não tem preço realmente, né? E nós estamos fazendo com convicção de que é o melhor caminho. Não tem outra saída que não seja, nesse momento, esse distanciamento. Agradecer realmente todas as manifestações, dizer que o Bobô, eu estou dialogando sempre com ele. Realmente a gente podia ter visto uma forma dele entrar aqui, mas aí a gente vai ter outra oportunidade, porque nós somos assim inseparáveis nessa construção que fazemos aí em Itiúba, e com você, Cecília, que é a nossa referência, a nossa líder, que nos orienta, que nos estimula, inspira para que esse trabalho seja cada vez mais forte, mais profícuo. A gente tem muito, muito interesse em que continue assim, vai continuar. Nós não perdemos a fé nunca, nem a esperança, jamais, né? A gente já venceu coisas difíceis, essa talvez seja uma das batalhas mais difíceis, imprevisível, mas eu estou em casa, estou trabalhando duro. Nesse momento, eu estou acompanhando uma reunião do Comitê Central do meu partido, está aqui no telefone do outro lado, eu de vez em quando aqui dando uma olhada, porque são várias reuniões que nós temos feito todos os dias. Ontem a sessão acabou quase madrugada, anteontem também. Então, nós não estamos parados, não. Estamos trabalhando duro. E é o nosso papel, é o nosso dever. Mas conversar com a Itiúba, conversar com você, nos dá força, energia, nos inspira e a confiança aumenta sempre. Então, obrigado pela participação aí. Um abraço a todos em Itiúba, na Bahia toda, enfim, quem está acompanhando esse nosso bate-papo. E vamos continuar assim, juntos. E espero que num tempo curto, curtíssimo, a gente esteja aí fisicamente para esse abraço, que agora é de longe, mas no coração a gente está muito sintonizado. Estão aqui no gabinete a Dora, que assumiu o lugar de Abel, que vai ser candidata. A Marlene, que está aí também atenta. A Fabiana, aquela que faz coisa gostosa para a gente comer. O Marquinho Joe é aquele do som que sai por aí, levando a voz do município em todo canto. Tem o Pelezinho, Nilton Oliveira, que é o fotógrafo da Ascom. Tem a Tati, que é a chefe da Ascom aqui do município, não é? E nós estamos aqui todos e todas muito felizes. Muito obrigada, meu abraço muito sincero, em nome de toda a população de Itiúba, que realmente tem muito carinho por você. Muito obrigada, viu? E esperamos nos encontrar, se Deus quiser. Um abraço a todas, um beijo em todas e um abraço em todos que estão aí, em todos em Itiúba, tá bom? E Márcia Amparo, que estava aqui também nos ajudando, seu assessor também, um abraço aí, obrigado pela colaboração. Valeu, gente. Obrigada.